meus irmãos, recebam a nossa saudação, que Jesus seja amado por todos os corações. Sejam bem-vindos à Liturgia Diária Verbum Domini. O Evangelho que hoje iremos meditar se encontra no livro de São Marcos, capítulo 6, dos versículos 34 ao 44. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e às aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas eles respondeu-lhe: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. E assentaram-se em grupo de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos seus discípulos para que los distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e os restos dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. Mais uma vez, então, um evangelho que nos traz tantos ensinamentos. Jesus tinha convidado os seus discípulos para descansar um pouco. Eu sempre gosto de citar quando acontece isso. Nós que somos discípulos, sabemos como muitas vezes é difícil ter um dia de descanso, um dia de retiro com o Senhor. E os discípulos ficaram animados. Mas qual não foi a surpresa deles quando perceberam que uma multidão os seguiu? Era uma multidão que não tinha pastor. E Jesus, na sua sensibilidade, percebeu isso imediatamente e mudou os planos. Mudou porque sentiu compaixão. E o que é sentir compaixão? Sentir compaixão é sofrer junto com o outro. Então os discípulos já perceberam que o retiro tinha ido por água abaixo e também colocaram a mão na massa. Jesus ensinava, os discípulos oravam pelas pessoas. Foi como um mutirão de oração, de cura, de ensinamento. E o tempo foi passando e o estômago começou a roncar. E quando os discípulos foram comunicar isso a Jesus, veio a resposta surpresa: Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus realizou aquele grande milagre naquele dia, como narra o Evangelho e realiza até hoje na Eucaristia. Mas como o Evangelho se atualiza, ele diz para nós hoje: Dai-lhes vós mesmos de comer. Ele nos diz isso hoje porque a multidão, o mundo, está com mais fome do que nunca. E ele conta com cada um que se diz seus discípulos para alimentar essa multidão. Mas qual o alimento que nós podemos dar? Muitas vezes é o alimento mesmo, o arroz, o feijão, o dinheiro. Mas na esmagadora maioria das vezes, o alimento que a pessoa vem até nós buscar é a palavra de Deus, é a oração, é uma palavra de consolo, de verdade que vem da nossa intimidade com Deus, é um ensinamento, um encaminhamento dessa pessoa para o sacramento da reconciliação, um conselho que os aproxime mais de Deus. Muitas vezes, quando alguém vem até nós nos sentimos incapazes, assim como os discípulos que disseram: Nós vamos gastar 200 denários, vamos comprar com o que não temos? E Jesus nos diz: O que você tem? Que dons eu te dei? O que você aprendeu comigo até agora e que você pode repartir? Você pode ser generoso e repartir um pouco ou muito que você tem, tanto materialmente como espiritualmente? Se você dizer que sim, Jesus vai mais uma vez realizar o milagre da multiplicação e você vai ficar surpreso com a quantidade de pedaços que vai sobrar e que você vai poder continuar repartindo. As contas que Jesus faz nunca bate com a nossa conta. Ele nos surpreende sempre. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.